Além do problema fiscal, as amarras no orçamento dificultam mais a vida do governo. Uma das saídas defendidas por economistas é a desvinculação de despesas obrigatórias. Isso daria margem para o governo gastar os recursos de forma mais eficiente e traria a possibilidade de reduzir a dívida pública. O Jornal da Cultura explica para você. A cada ano, o governo e o Congresso decidem como o dinheiro público será gasto no ano seguinte. Só que o orçamento possui despesas obrigatórias previstas na Constituição Federal. E parte delas está atrelada a um percentual da receita de tudo o que o país arrecada. Por exemplo, a saúde deve receber pelo menos 15% da receita da União. Ou seja, se o governo arrecada R$1 trilhão, 150 bilhões deverão obrigatoriamente ser gastos em saúde. Se a receita dobra, o valor recebido também dobra. E o mesmo raciocínio vale para o caso da receita diminuir. O problema é que praticamente todo o orçamento já está comprometido com estas obrigações. E há pouca margem de manobra para governo e Congresso decidirem onde vão gastar os recursos. A maior parte dos gastos obrigatórios está na Previdência Social, com aposentadorias e demais benefícios. E essa despesa aumenta a cada ano, porque a população está ficando mais velha, o que significa mais gente dependente da aposentadoria e menos pessoas economicamente ativas, que sustentam a Previdência com a contribuição ao INSS. Além disso, o valor desses benefícios é calculado com base no valor do salário mínimo. Com a política de aumento real acima da inflação desde o ano passado, o valor dos benefícios da Previdência também subiu. A desindexação do orçamento desvincularia o valor destes benefícios do salário mínimo. Eles seriam corrigidos apenas pela inflação. Isso frearia o aumento do custo da Previdência com o passar dos anos. Pela proposta, os demais gastos obrigatórios também seriam desvinculados da receita da União, sendo reajustados apenas pela inflação, independentemente do crescimento da arrecadação. Quando se transmite uma mensagem contrária, de que o orçamento é extremamente rígido, não tem margem para ajuste e o nosso déficit continua elevado, elevando a dívida inclusive, isso faz com que aumente o pessimismo dos mercados, as taxas de juros sobem, o próprio dólar sobe e nesse contexto o país vai começar a sentir essa instabilidade muito em breve. O problema desse remédio são os efeitos colaterais. A desindexação afetaria os rendimentos de aposentados e pensionistas e ainda abriria a possibilidade de uma destinação abaixo do necessário dos setores fundamentais, como saúde e educação. Por isso, os críticos do modelo defendem que o governo também ataque gastos que afetam a parte mais rica da população, como grandes subsídios, supersalários no funcionalismo e a previdência dos militares. Seria uma maneira, inclusive, de você justificar, as medidas mais duras, entre aspas, indicando também uma tentativa, olhando aí o andar de cima, aqueles grupos que têm hoje salários, benefícios mais elevados. Mariana, a flexibilização do orçamento pode dar um fôlego às contas públicas? Então, Karen, acho que sim, falar em flexibilização, seria muito bom ter um grande sistema de gasto, de eficiência de gasto, onde a gente enxergasse com muita transparência a qualidade do gasto que está sendo feito. Mas daí a dizer que é a desindexação que vai fazer isso é um salto, Indexação de despesas como, por exemplo, salário, colocar as despesas indexadas ao salário, é um histórico de proteção também de quem, no poder de barganha normal, tende a perder quando tem inflação. Então, a indexação, a inflação significa, olha, essa despesa aqui vai ser protegida e vai ser atualizada, porque quem recebe essa despesa, em tese, tem dificuldade de se proteger e acaba perdendo. Então, para desindexar, tem que estudar o efeito disso, Eu acho muito ruim que o debate sobre desindexação aconteça em função exclusivamente da meta fiscal. Você pode trabalhar... Será que a gente está protegendo com indexação os setores que realmente precisam desse apoio? Será que não? Não sei, tem que avaliar, vamos estudar. Mas não para ter a meta do déficit zero, não para a meta fiscal. Você tem que entender a qualidade do gasto. Eu acho que a gente está vivendo em torno de olhar
analisar todos os gastos só a partir de uma demanda que vem, né, dos analistas de mercado, que é uma faca no pescoço de ou é esse ano nessa meta ou já era, estamos perdidos, né, o fim do mundo. E não tem gasto que faz o país crescer, tem gasto que qualifica, que cria produtividade, tem gasto que não, tem gasto que realmente é perda, que tem que ser mudado, que tem que transformar a política pública, melhorar a política pública. A gente precisa passar a olhar a qualidade do gasto e ter fôlego de revisão de política de gastos baseado em melhoria de política pública, em redução de fraude, redução de problema, mas não só para dar o resultado amanhã. Então, tem uma certa urgência que se coloca no tema, não que ele é urgente, mas ele tem que ser feito de maneira qualificada, senão não é isso. Entra, né, qualquer benefício, tira benefício, tudo muito rápido, e se não avalia qual é o efeito disso real sobre o país que a gente quer construir, não só hoje, mas para o futuro. E o presidente Lula ainda parece preocupado com o aumento de subsídios. Será que o governo poderá suspender algumas iniciativas nesse sentido? Será que esses anúncios de hoje indicam que o governo está mais preocupado com a qualidade do gasto público? Interessante, a matéria fala da parecer que o Tribunal de Contas da União apresentou as contas de 2023. E ali o TCU resgata o histórico. Nós estamos ampliando as renúncias fiscais, os incentivos financeiros e creditícios desde 2000 para enfrentar a crise de 2008. Mas o quadro de déficit primário que parece essa urgência premente, sobretudo há 10 anos, desde 2014. E o TCU tem apontado o quanto expandimos esses incentivos ao mercado, ao terceiro setor, sem cobrar contrapartida, Karen. E é importante que se diga, renúncia fiscal é gasto. Ou seja, o Estado abrindo mão de arrecadar para que um terceiro setor ou um mercado exerçam atividades que o Estado tem interesse de serem produzidas. Então, é o famoso gasto tributário, só que ele passa fora do orçamento. Na medida em que passa fora do orçamento, nós não captamos, na essência, que se trata de uma transferência de renda. Alguém está deixando de pagar tributo enquanto a sociedade é sobrecarregada. Eu sempre digo que a gente precisa fazer essa reflexão a que a Mariana se referia, de ordenação legítima de prioridades. Se é para a gente fazer um debate do que vem primeiro, do que pode esperar e qual é o lugar de cada qual na fila, o ajuste fiscal não pode começar pelo mais pobre. A gente não pode abdicar de reduzir a pobreza por meio da garantia de um salário mínimo para os benefícios do Regime Geral de Previdência e do BPC. E mesmo o piso em saúde e educação, eles podem ser aprimorados. A gente, de fato, precisa qualificar para que sejam aderentes ao planejamento educacional, ao planejamento sanitário, a reflexão na federação de como os municípios, por exemplo, têm um excesso de hospitais de pequeno porte, como a gente deixa de ampliar, por exemplo, a oferta de vagas em creche, compra kit de robótica para a escola que nem tem água tratada. Então, tem que enfrentar muitas iniquidades. O sistema de proteção social dos militares, por exemplo, Karen, ainda mantém a figura da pensão para filha solteira. A gente ainda paga, por exemplo, pensão por morte fictícia. O militar que é punido, ele lega pensão, o que não acontece para o servidor público, não acontece nas outras esferas de regime previdenciário. A gente tem várias outras iniquidades que precisam ser debatidas. Então, se é para falar de ajuste fiscal, que se faça, inclusive, tendo clareza do que vem primeiro, do que pode esperar. Fazer ajuste sobre o mais pobre só aumenta a desigualdade que já é colossal neste país.